Hoje o nosso passeio será por um dos monumentos históricos mais importantes da Turquia, o İshak Paşa Sarayı. Ele fica na província de Arã, a mesma província onde está o Monte Ararat, no distrito de Doğu Beyazıt. Foi construído a 2.000 metros acima do nível do mar e, por sua relevância histórica, se tornou em 2000 Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Bom, chegamos em Doğu Beyazıt. Hoje deu tempo da gente fazer Iğdır, Doğu Beyazıt, Tunçluca. Os cachorros não deixam a gente falar. Eu não sei como eles aguentam. Eles brincam na neve. E agora a gente chegou aqui num ponto bem alto da cidade de Doğu Beyazıt para visitar o İshak Paşa Sarayı. É um palacete, um palácio bem importante, tem muita história e a gente vai contando isso para você ao longo do vídeo. Vocês agora. O Palácio İshak Paşa é mais um complexo do que um mero palácio. Foi o segundo campus administrativo depois do Palácio Topkapı em Istambul e o mais famoso dos palácios construídos nas últimas décadas. O palácio, que foi construído em uma colina ao lado de uma montanha de 5 quilômetros a leste do distrito de Doğu Beyazıt, é a última grande estrutura monumental do Império Otomano no período Lale Devri. É um dos mais ilustres e magníficos exemplares da arquitetura otomana do século XVIII e muito valioso em termos de história da arte. A característica do palácio está em sua mistura de estilos arquitetônicos otomano, persa e seljúcida. A riqueza arquitetônica interior e exterior do Palácio İshak Paşa poderia ser descrita para sempre. Se o palácio é tomado como um todo ou se seus quartos e edifícios devem ser estudados individualmente, sucesso, ordem e maestria é tudo que se pode encontrar. Grandes problemas estruturais foram encontrados durante uma restauração de 2004 e não foram totalmente reparados. Esse telhado de vidro e madeira foi acrescentado, bem como um abrigo em algumas partes do palácio, para que o problema fosse amenizado. Naturalmente, isso mudou um pouco o caráter histórico do palácio. Em 2000, quando foi acrescentado à lista de patrimônios da Unesco, a mesma afirma: Palácio na Rota da Seda, perto da fronteira iraniana. Não é de forma alguma na tradição otomana, mas é uma mistura da tradição arquitetônica da Anatólia, do Irã e da Mesopotâmia do Norte. O modelo tradicional utilizado na construção dos palácios reais nas capitais como Bursa, Edirne e Istambul foi tomado como exemplo no projeto do Palácio İshak Paşa. A influência ocidental na arquitetura otomana durante o período pós-clássico pode ser observada.
conhecimento da identidade do patrono do palácio baseia-se na inscrição que se encontra acima da porta do harém, voltada para o segundo pátio. Nesta inscrição, afirma-se que o palácio foi encomendado por Ishaq Pasha em 1199-1784. No entanto, a fundação do palácio remonta a meados do século XI a XVII, desde Cholak Abdi Pasha, cujo túmulo se encontra no segundo pátio em frente à mesquita. Pensa-se assim que a data indicada na inscrição seja a data em que o conjunto de edifícios tomou a sua forma final sob os auspícios de Ishaq Pasha II, o que significa que a construção do palácio continuou por cerca de 100 anos. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer este lugar. A neve acrescentou ao local uma paisagem única que vale a pena conhecer, um dos locais mais famosos históricos aqui da Turquia. Şu çay versene bize 2 tane. Biz 10 kişiyiz, geliyoruz. Kayısı soğuk mu? Ondan sonra Eu fico com essa luva pra poder mexer no celular o tempo todo. A gente nunca sabe quando vai aparecer uma oportunidade. E aí congela. Çok mu dik yoksa? Yok yok, normal aynı böyle. Abi. Ha. Ateşle gidiyor artık. Ateş de aynen. Yok sorun değil abla. Tutamadım. Sizin kaçak çay güzelmiş ama. Bizim orada Adana'da da yapıyorlar da bizim orada Kaçak çay mı? Abi bayağı normalde bayağı kaçak güzel. şeyler hepsi sahte. Evet çok Kanıyor acı insan. oluyor. Tamam mı abi? Tamam. Teşekkür ederim. Bu İran'da falan mı genelde? İran çayı zaten. Bom, debaixo de uma temperatura de -7, com chuva de neve, a gente vai sair hoje pelo centro de Van para mostrar para vocês um pouquinho da cidade.